Oi, meus amores, a gente chegou aqui na nossa terceira aula. Essa aula eu considero que ela é um grande portal para dentro de você, então esteja bem presente nessa aula. Espero que você esteja encontrando esse espaço para você se dar um tempo, para você poder revisar o seu processo, para você poder entrar em conexão com o seu coração. Então, nessa aula a gente vai falar sobre a importância da gente se abrir para o sentir. O sentir sendo uma grande medicina. Uma medicina é aquilo que nos cura, é aquilo que nos ensina, é aquilo que nos transforma. E por que é importante a gente falar sobre o sentir? A gente veio de uma continuação, né? Então, na última aula a gente falou muito sobre as energias feminina e masculina. E a gente entendeu que hoje a gente habita em uma sociedade, em um cenário que é muito mais yang, né? Que estimula muito mais a nossa energia masculina, então a competição, a comparação, a escassez, do que a energia feminina. A energia feminina ela é esse grande portal para a gente ajustar esse masculino ferido dentro da gente e também para alinhar nossa experiência como seres humanos. Então, a partir disso, a gente entende que o sentir é um grande portal. E a gente vem, né, de uma era industrial, já falei isso na outra aula e continuo repetindo, que é a era que trouxe essa evolução tecnológica que é extremamente importante para a gente, então a gente agradece a isso, porque é por isso que você está aqui também conseguindo fazer esse movimento de estar participando de um curso online, mas ao mesmo tempo a gente se perdeu no meio do caminho dentro da nossa própria humanidade, né? Então a gente vive hoje em uma sociedade que estimula muito mais o nosso racional do que o nosso... a escuta dos nossos sentimentos, a escuta das nossas emoções. Então a gente não sabe muito bem como fazer isso. É um desafio muito grande para a gente fazer isso. Muitas pessoas chegam para mim e não conseguem nem identificar o que está sentindo, né? Eu pergunto, tá, mas o que você sente sobre isso? E a pessoa fala, não sei. Não sei o que eu sinto sobre isso. Porque é um movimento novo pra gente, mas é um movimento que a gente precisa fazer para que ele deixe de ser novo e para que a nossa humanidade seja algo mais natural. Porque somos seres humanos aprendendo a ser humano, e se é ser humano sem expressar o sentimento, sem se permitir sentir, é tudo menos ser humano. É ser uma máquina, é ser muito aquilo que esse inconsciente coletivo quer que a gente seja, mas a pergunta é, você quer ser isso? Você quer cristalizar o seu sentimento? Então, a grande função da gente focar muito no nosso sentir nesse momento planetário no qual a gente está vivendo é porque a gente vem dessa sociedade, a gente está inserido nessa sociedade, a gente é parte dessa sociedade que está com um sentir bloqueado, cristalizado. Imagina que o sentir é um músculo e que esse músculo ele não foi trabalhado durante todo esse tempo, ou ele foi trabalhado muito pouco. Se ele é trabalhado muito pouco, ele não se desenvolve, se ele não é trabalhado, ele atrofia. Então, a gente está precisando exercitar essa musculatura para que a gente se fortaleça com ela. E o começo de exercitar qualquer musculatura na nossa vida não é um processo tão simples e tão fácil, porque vai fazer com que a gente acesse partes nossas que a gente não enxerga, que muitas vezes não são gostosinhas, e é um processo de fortalecer. O processo de fortalecer ele gera dor, é a mesma coisa quando você começa na academia. Você sente a dor muscular, mas você sabe que ao longo do tempo aquela dor ela vai sendo amenizada porque você está fortalecendo o seu corpo, e aí o seu corpo começa a responder aos movimentos de forma diferente. Então, o nosso sentir, ele está presente no nosso coração, nessa região, né? Então, é o movimento da gente abrir o nosso coração.
O coração, ele não tem só uma função física na nossa vida, ele tem uma função energética. E a gente precisa ativar essa função energética que a gente está cristalizando há tantos anos, há tantas eras. A gente está aqui para movimentar isso. E esse é o grande canal desse momento no qual a gente está vivendo. Não adianta você fazer 1 milhão de cursos que te tragam conceitos novos, que te tragam ideias novas, se você não se abre para escutar o que você sente disso, para você não entrar em contato com os seus sentimentos. Ser humano só é ser humano porque a gente é capaz de sentir e de escolher o que a gente faz com esse sentir. E talvez aí esteja uma grande chave do sentir, que foi uma coisa que eu acessei agora há pouco também. Aqui no meu roteirinho eu nem escrevi isso. Mas eu pensei sobre isso e eu senti em transbordar isso para vocês aqui também. Porque é isso, né? Quando eu abro o campo aqui da nossa conversa, eu peço para que eu traga as palavras que a minha alma quer transmitir. Não que o meu ego, às vezes inflado, vaidoso, quer dizer. Então, muitas vezes eu até mudo meu roteiro aqui, meu script é só para eu ter realmente uma segurança comigo mesma de estar aqui transmitindo todo esse conhecimento para vocês, conhecimento que eu também aprendo sobre isso no meu dia a dia, não é conhecimento que, nossa, tá aqui, tô pronta nisso, né? Não, tô aqui aprendendo sobre isso. E cada vez que eu me escuto, cada vez que eu escuto alguém falando sobre isso, cada vez que eu acesso a partilha de vocês, eu aprendo um pouco mais sobre isso na minha vida, né? E eu acho que o sentir, ele é a grande chave para a nossa vida nesse momento planetário no qual a gente está vivendo, porque o sentir, ele traz uma coisa pra gente que a gente não está acostumado a ter e que a gente não está acostumado a nutrir, que é a autorresponsabilidade. Por quê? O que a gente sente está totalmente relacionado com o contexto no qual a gente nasceu, viveu, cresceu, está. Então, o que eu sinto está totalmente conectado com aquilo que a sociedade vibra. O que eu sinto está totalmente conectado com as memórias que eu carrego dessa história e das minhas histórias e vidas passadas, que aí é uma crença minha, tá? Se você não acredita nessa crença, tá tudo certo também. O que eu sinto está totalmente relacionado com a educação que eu recebi dos meus pais. O que eu sinto está totalmente relacionado com os traumas que eu tenho guardado aqui e com as potências que eu já desenvolvi aqui. Então, o que eu sinto é só meu, porque o que eu sinto é um compilado disso tudo. Se eu pudesse falar que o que eu sinto é só aquilo que acontece na sociedade, beleza. Aí seria muito fácil eu falar e culpabilizar a sociedade ou esse inconsciente coletivo por aquilo que eu sinto. Mas quando eu entendo que o que eu sinto depende das experiências que eu vivi, dos traumas que eu trabalhei ou não, das potências que eu desenvolvi ou não, eu entendo que o sentir, ele me traz autorresponsabilidade. E por que é importante a gente ter autorresponsabilidade? Porque com autorresponsabilidade, a gente se apropria da nossa própria história. A gente ocupa de novo aquele palco que é só nosso. Aquele lugar que não tem ninguém para substituir. Não é igual no teatro, que alguém faltou, outra pessoa vai lá e substitui o ator principal. Você é o ator principal da sua vida. E sem autorresponsabilidade, a gente não gera a transformação, porque aí a gente culpabiliza tudo e todos por algo que é só nosso. Por que quando eu vivo uma situação que às vezes é muito parecida com a situação que você viveu, eu reajo a essa situação de uma forma diferente na qual você reage? Porque eu sinto algo diferente dessa situação do que você sente. E a partir desse lugar eu escolho o que eu faço. Só que se eu não me aproprio do meu sentimento e se eu não me aproprio da minha história, eu vou estar sempre buscando terceirizar a minha própria cura. Eu vou estar sempre buscando delegar algo que a única pessoa que pode fazer por mim mesma sou eu.
Então não é o lugar da gente fingir que nada que acontece fora não interfere na gente, porque interfere, somos todos um. Lembra que tudo isso é uma junção, né, de tudo isso que acontece na nossa vida. Mas a responsabilidade do que a gente faz com isso é só nosso. A responsabilidade de olhar e observar e de escolher como a gente quer reagir à nossa própria vida, ela é nossa. Só que se o nosso sentir está cristalizado, a gente vai achar que a gente está agindo só com a nossa mente. E a gente não está. Não tem essa separação de racional e emocional. A gente muitas vezes quer separar isso. E aí fala, não, eu tô sendo racional porque eu tô escolhendo muito aquilo que eu não quero viver, né? Então, já passei por aquelas coisas, não quero passar de novo, então sou racional, tô escolhendo minha razão aqui. E o quanto você não tá escolhendo o seu medo, e será que isso é escolher o seu racional? Será que dá pra separar tanto assim essa razão e essa emoção? Acho que é uma reflexão que a gente precisa acessar, porque descristalizar e trabalhar esse músculo do nosso coração, energeticamente falando, que é se abrir pra gente sentir, é o verdadeiro propósito da nossa vida. Eu sei que muito se fala sobre propósito, mas existe uma função nossa, tanto que é o nome da nossa espécie, né? Ser humano, que é isso que a gente veio fazer. Só que se a gente não se permite sentir, se a gente não permite abrir esse coração, a gente não está sendo ser humano. Então a gente não está cumprindo o principal propósito que a gente tem aqui, que é ser humano. Ser humano é um ser que é capaz de unir o pensar, o sentir, o agir. É difícil. Talvez esse seja um dos nossos maiores desafios aqui. Aprender a unir tudo isso, porque quantas coisas a gente já não sabe, quantas coisas a gente já não sente, mas a gente pratica ainda coisas que não fazem sentido pra gente. E é esse o desafio nosso, a gente vai integrando tudo isso aos poucos e aí a gente começa a ter uma ação ao longo do tempo mais coerente com aquilo que a gente realmente acredita. Mas se a gente não olha, não se abre para sentir, não tem esse pilarzinho. E aí a gente não está sendo ser humano. Porque a gente nunca vai conseguir colocar na nossa ação algo que a gente não se permite ser, que é vulnerável. A abertura do nosso sentir fortalece essa energia feminina em nós. E fortalecendo a nossa energia feminina, a gente pode trabalhar a nossa vulnerabilidade. E a gente pode buscar a compreensão e a compaixão do processo do outro, que não é concordar. Não é ser legal e ser só boazinha ou bonzinho. É compreender em um outro nível, sem os seus julgamentos. E escolhendo também o que você faz com isso. Mas é compreendendo que cada um que está aqui na Terra está vivendo o seu processo, da sua forma, do seu jeito, e o processo que a pessoa está vivendo é perfeito para ela. Não é perfeito para você, é perfeito para ela. E a gente precisa soltar isso daqui para deixar chegar essa compreensão, não aqui, mas aqui. A gente precisa deixar toda essa energia que a gente focou aqui descer para o nosso coração, abrir espaço para a gente simplesmente ser humano, reconhecer a nossa humanidade através das nossas ações, através daquilo que a gente sente, observando o que a gente sente, percebendo se o que a gente sente está realmente coerente com aquilo que a gente quer para a vida. E se não está coerente com aquilo que a gente quer para a vida, o que a gente pode trabalhar em nós para que a gente abra espaço para um novo sentir, para que esse sentir ele esteja mais coerente com o que você acredita. Insights.
A gente só vai começar a entender os nossos sentimentos quando a gente começar a nomear os nossos sentimentos. Quantas vezes eu não vivi um processo de ansiedade simplesmente porque eu não identifiquei a ansiedade da minha vida. E aí, quando eu identifiquei, eu respirei um pouco mais fundo e falei, tá, eu tô sentindo ansiedade, é isso. Os rótulos, os nomes que a gente dá para os nossos sentimentos, eles não são prisões. Nossos sentimentos são passagem. Mas a gente identificar faz com que a gente entenda um pouco mais do nosso processo. Faz com que a gente conecte essa mente consciente que é tão importante para a nossa vida de uma forma alinhada com o nosso coração. Muitas vezes o que gera sofrimento na nossa vida é o fato da gente achar que a gente está totalmente perdido, mas muitas vezes o que aconteceu é só que a gente não parou para observar o que a gente está sentindo. Então tá na hora da gente abrir esse nosso coração para começar a nomear os nossos sentimentos, para que a gente aprenda a observar e sentir os nossos sentimentos. Se permitir sentir sem precisar racionalizar. Depois você vai entender, se for para você entender aquele processo, porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que abrir só para sentir. Nem tudo na nossa vida a gente vai adquirir uma clareza mental. Às vezes o que a gente precisa é só abrir espaço para deixar essa coisa passar. Ela é passagem, sem precisar trazer uma tradução mental pra gente. Mas o fato da gente querer uma tradução mental toda hora também bloqueia esse fluxo que ele não é racional. E se você tá aqui, se você tá me escutando nessa aula, se você tá vivo aqui agora, o seu coração tem essa função energética, te abrir. Abrir para você ser humano, abrir para você experienciar a vida como ser humano. Não como alguém que as pessoas ao seu redor querem que você seja, não como você dentro da sua mente limitada, consciente, egóica quer que você seja. Você está aqui para ser humano, você está aqui para abrir o seu coração, você está aqui para se permitir sentir. Nomear os nossos sentimentos, até escrevi isso aqui. Nomear os nossos sentimentos proporciona pra gente alívio. Quantas vezes você não estava identificando o que você estava sentindo, aí você encontrou alguém para conversar. E nessa conversa você conseguiu verbalizar coisas que não estavam tão claras para você. Então, de uma forma ou de outra, você se permitiu sentir um pouco mais esse processo. E falando e acessando esse lugar dentro de você. E o alívio que você sentiu nesse processo. Então, meu convite é para que a gente abra espaço para o nosso coração a partir de agora, não nesse curso, mas nessa vida, na sua vida, na vida que você escolheu experimentar, na vida que você está vivendo, que você tem a oportunidade de se curar, de se transformar. A gente muitas vezes está reagindo diante da vida, está numa forma extremamente reativa, porque a gente não identificou os nossos sentimentos, não se responsabilizou pela nossa história e não se apropria da reação que a gente tem diante deles. Os sentimentos que a gente sente, eles são neutros. A reação que a gente tem que gera esse julgamento, se é positivo ou se é negativo. Então não é a ansiedade que é ruim. É como a gente reage à ansiedade que gera sofrimento pra gente. Então não é a raiva que é ruim. É a forma com que a gente aprendeu e escolhe diariamente reagir à raiva diante da vida que gera sofrimento pra gente. Então, quando você sentir raiva, aprenda a reconhecer que você está sentindo raiva. Quando você aprender a reconhecer que você está sentindo raiva, você vai se permitir sentir essa raiva. Você não precisa expressar essa raiva para o outro, no sentido de culpabilizar o outro pela raiva que você está sentindo. O que ele fez com você
Ele é responsável pela parte que é dele. Mas o que você sente é uma parte que é só sua. Então não tem como culpabilizar o outro. Ele tem uma responsabilidade nisso, mas você não consegue escolher o que ele vai fazer com essa responsabilidade que é dele. Então, para que você vai perder o seu tempo querendo convencer alguém sobre essa questão? Extremamente importante a gente observar que os sentimentos são todos importantes, porque sentimentos são canais. Sentimentos que a gente julga como ruins são canais que mostram pra gente que provavelmente alguma coisa em nós tá um pouco desajustada. Alguma coisa que a gente tá fazendo, alguma coisa que a gente tá validando, tá em desordem com aquilo que de fato a gente acredita. Mas a gente precisa começar a identificar, se abrir para sentir, se abrir para viver a vida, aceitando que esse talvez seja o nosso maior portal, o nosso coração. Tudo entra por aqui. A gente aprendeu que tudo entra por aqui, mas não, tudo entra por aqui. E aqui a energia se espalha, na minha visão. Compartilha aqui comigo, aqui embaixo, o que você está sentindo agora. Não pensa se é certo, se é errado, se é isso mesmo, se não é, eu não sei se é isso que eu estou sentindo. Respira fundo e valida aquilo que chega para você. O que você está sentindo agora disso tudo que eu trouxe para você? Sentimentos, eles não precisam ser explicados. Eu sinto que não é sentimento, é julgamento. Eu sinto raiva. A raiva não precisa ser explicada. Eu posso querer explicar o porquê, o gatilho que aconteceu na minha vida, que acionou essa raiva, o que eu acesso da minha história com essa raiva que eu tô sentindo aqui, que provavelmente não é a primeira vez que eu senti essa raiva. Mas sentimentos não precisam de complementos. Eu sinto amor. Eu sinto raiva. Eu sinto ansiedade. Eu sinto medo. Eu sinto que isso que você tá falando, você pensa que isso que eu tô falando faz o que com você? Então vamos começar a treinar aqui e agora, não deixa isso pra amanhã não. Você tá escutando aqui, você tá sentindo alguma coisa com o que eu tô escutando aqui. Se é boa ou se é ruim, não importa. Você pode escrever até que você tá se sentindo frustrado, incomodado, ansioso, agitado. Gratidão por você ter chegado aqui. A gente se vê no próximo exercício.